Vrum, vrum, vrum. E aí, pessoal? Sejam bem-vindos ao meu canal. É um prazer imenso ter vocês aqui. Nosso assunto, ele é um assunto muito legal mesmo. Eu acredito que vai trazer respostas, né, para as nossas vidas. Por que para as nossas vidas? Porque faz parte da minha vida também isso daqui. É informação da minha vida, então vai trazer respostas para a minha vida também. Pessoal, eu queria falar para vocês, não é o mesmo assunto de um vídeo que eu gravei, mas tem a ver, que é sobre desistir. O porquê que eu ainda não desisti. Vocês não entenderam, né? Mas eu vou explicar para vocês. Vamos lá. Quando eu me refiro a essa questão de desistir, eu estou me referindo à busca de alguma coisa para minha vida. Tá, Darlan? Beleza, deu para entender essa parte, ok. Eu vou recapitular. Quando eu estou falando em desistir, eu estou dizendo sobre a busca de alguma coisa para minha vida. Eu busco alguma coisa, né? Eu busco uma melhoria de vida, eu busco mais qualidade de vida, eu busco crescimento, eu busco ser referência, eu busco alguma coisa muito grande. E eu estou buscando isso ainda, sabe? E por mais que das vezes anteriores que não deu certo essa busca, eu ainda continuo buscando. Como, por exemplo, eu vou citar algumas situações onde essa busca aconteceu. Eu iniciei essa busca quando eu abri uma empresa junto com 3 amigos, né? 2 amigos, na verdade. Eu era o terceiro. Eu abri uma empresa, essa empresa eu acho que ela ficou em pé mais ou menos uns 6 meses. E essa empresa, ela tinha o objetivo de ser uma empresa gigante, de ser uma das maiores empresas realmente do Brasil, né? A gente pensa grande, quando a gente pensa... Se for para pensar pequeno, a gente não vale nem a pena, a gente tem que pensar alto realmente. Então, esse foi o nosso objetivo, de fazer com que essa empresa ela fosse uma das maiores empresas do Brasil. O que aconteceu? Puf, quebramos a empresa. Né? Teve situações que aconteceu dentro da empresa que aí, infelizmente, cada um seguiu o seu rumo e aí fechamos a empresa, né? Fechamos a empresa com a despesa muito alta, então a gente tinha uma despesa muito alta, sem gerar nenhuma receita, sem gerar nenhum lucro para a empresa, então a gente só estava gastando, realmente, a gente só estava ali colocando aporte dentro da empresa, mas a empresa não estava gerando nenhum lucro para a gente, aí infelizmente a gente teve que fechar essa empresa. Essa foi uma das minhas primeiras tentativas. A minha segunda tentativa foi uma loja de dropshipping com o meu primo, que se chama Gizi, né? O nome dela era Gizi, gizi.com.br. Era uma loja de roupas masculinas, a gente vendia terno, a gente vendia sapatos. Eram roupas mais sofisticadas, né? Voltadas mais para homens elegantes, advogados e tudo mais. Mas era na modalidade dropshipping. Qual é o problema da modalidade dropshipping? Que muitas vezes você não tem acesso direto ao produto. Então você só tem acesso ao produto quando o seu cliente recebe. Então é o seu cliente que vai avaliar se o produto é bom ou se não é. Enfim, alguns clientes estavam avaliando o produto como bom, a gente começou a vender, começou a crescer, começamos a atender mais pessoas, e aí chegou um determinado momento que a gente começou um faturamento tão alto, né, começou a atender tantas pessoas, que aí os problemas começaram a aparecer tudo de uma vez. Muita devolução, muito chargeback, né, que é a solicitação do reembolso do valor. Muitos clientes querendo processar a empresa também, teve até um que processou. Enfim, aí eu decidi parar com a Gizi, porque também eu não queria dor de cabeça, eu não queria problema, porque eu já tenho um negócio estruturado, estabilizado. Foi quando eu parti para minha terceira tentativa, que foi entrar em uma parceria junto com um amigo meu também, ele é chefe de cozinha, e abrimos uma marca de macarrão, de delivery, né? Um macarrão no pote se chamava Rigatoni. Esse macarrão no pote era muito gostoso, perfeito, o nosso brand ficou muito bom também, nosso marketing ficou bacana. Começamos a vender, a cidade começou a gostar do produto, né? Estávamos tendo um retorno muito positivo, atendíamos somente 3 dias na semana, que era quarta, quinta e sexta, somente esses 3 dias.
E aí a cidade começou a gostar do produto, mas tivemos um problema que foi a questão da descontinuidade do parceiro, do meu parceiro, que era a pessoa quem cozinhava. Ele começou a ter outras propostas de negócios que estava mais rentável para ele, e aí não era viável ele continuar, né, fazendo, sendo que ele tinha possibilidade de ter mais recursos em outras coisas, trabalhando para ele mesmo. E aí a gente encerrou a parceria, eu encerrei também com a Rigatoni e passei essa empresa adiante para um funcionário meu. Então essa foi minha terceira tentativa. Pronto, finalizei, encerrei aí as minhas tentativas. Tem outras tentativas que eu não vou abrir para vocês, que são coisas menores, né? São coisas pequenas, que a gente vai tentando, mesmo não sendo um retorno que realmente seja efetivo, é mais na questão da sorte. Eu vou colocar assim, são situações de sorte, né? A gente lida com a sorte em alguma dessas, não é igual um negócio que a gente estrutura, que a gente pensa, que a gente está fazendo. Mas enfim, eu tive 3 tentativas. 3 tentativas para chegar em algum lugar. Esse lugar que eu quero chegar é um lugar, eu já sei qual é o lugar. A gente tem que ter clareza de onde a gente quer chegar, sabe? E por que eu ainda não desisti, que é o tema desse vídeo. Por que eu ainda continuo tentando? Por que eu ainda continuo lutando e acreditando, né? Porque eu tenho um propósito. Quando a gente tem um propósito, a gente sabe para onde a gente deve ir. E por mais que a gente erre diversas vezes, por mais que a gente pegue diversos caminhos que não era o caminho que a gente deveria seguir, esses caminhos eles servem para que a gente aprenda e a gente consiga valorizar quando a gente chegar no nosso propósito. Eu já pensei comigo mesmo diversas vezes, em diferentes anos da minha vida, de que quão difícil seria para mim se eu tivesse o que eu tinha naquele período, se eu tivesse isso anteriormente. É a mesma coisa, o quão difícil seria para minha vida se talvez a empresa 1 tivesse dado certo. Ou quão difícil seria para minha vida hoje se a empresa 2 tivesse dado certo. Então assim, os erros que acontecem no meio do caminho, eles servem para que a gente aprenda alguma coisa. É claro que às vezes esses aprendizados saem muito caro, né? A gente gostaria de aprender de outra forma, mas esses aprendizados que a gente vai pegando no meio do caminho, ele nos leva em uma direção, que é a direção clara do nosso propósito. Quanto mais a gente erra em caminhos que não são da gente, mais a gente consegue entender qual é o nosso propósito. E a gente consegue realmente focar naquilo, para que aquilo seja assertivo, para que a direção que a gente siga seja a direção assertiva, para que a gente não erre, né? Então por isso que eu ainda não desisti, porque eu sei o que eu quero para a minha vida, eu sei que eu vou conseguir alcançar, mas para que eu consiga alcançar, eu precisei, mas para que eu consiga alcançar, eu precisei errar várias vezes antes. Então eu estou no caminho ainda, né? E eu posso errar diversas outras vezes. Então eu vou estar errando. Mas em um momento eu vou acertar. E quando eu acertar, vai ser porque eu errei diversas outras vezes, né? A gente só consegue fazer alguma coisa certa quando a gente erra diversas vezes. O Steve Jobs, ele só é o Steve Jobs porque ele errou diversas vezes. Ele só fez o que ele fez porque ele errou diversas vezes. Temos aí o Zuckerberg, né? O Zuckerberg também, ele só criou o Facebook, né? As redes sociais que ele tem hoje, porque ele errou, porque ele criou um esboço, ele errou, estava uma porcaria, foi melhorando. Assim como outros grandes empresários que criaram coisas revolucionárias, as pessoas, elas só acertam porque antes elas se permitiram errar. Quem não se permite errar, não vai acertar em nenhum momento. Então, quanto mais eu erro, quanto mais eu tento, mais probabilidade eu vou ter de acertar. E é por conta disso que até hoje eu não desisti e eu não vou desistir. Eu vou continuar nesse caminho de errar, de acertar, de corrigir, até que em um momento eu sei que eu vou acertar, sabe? E tá próximo, galera. Eu sinto que tá próximo, tá pertinho.
Beleza? Eu espero que essa história ela tenha sido inspiradora para você. Espero que você tenha aprendido alguma coisa, tá? Deixa nos comentários aí se você já errou alguma vez. Deixa seu like também, compartilhe essa história com alguém, com algum amigo seu que você errou junto com ele, né? Com um parceiro ou algo do tipo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, tenham compreendido a mensagem. Até o próximo. Um beijo no coração de vocês e até mais. Tchau, tchau. Churubirubiru, churubirubu, churubirubu.